Já deu para sentir, já deu para ter uma impressão aqui da Feira Internacional do Livro? Qual que é a proposta? O que achou? Achei muito interessante, já deu para sentir, sim. Me pareceu uma iniciativa muito legal e já não é a primeira feira e eu já tinha notícia desse trabalho que está sendo feito aqui e fico muito feliz com a possibilidade de estar aqui para trabalhar um pouco sobre o meu livro, O Quarto Poder, Uma Outra História. Pois é, uma feira com tantos títulos, tantos autores, você agora está entre eles com um destaque especial. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse livro. Foi feito com base ao longo dos seus 50 anos de carreira? Esse livro ele é a tentativa de contar como se desenvolveu e construiu a indústria da televisão no Brasil. E eu intercalo, eu faço se intrometer nesse livro algumas anotações que eu fui colecionando ao longo da minha carreira de repórter. É o meu testemunho como repórter de alguns dos acontecimentos da história brasileira e essas anotações começam com uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek. Ele já estava fora do poder, eu fiz para a revista Veja, nos anos 70, não foi publicada essa entrevista e termina com uma conversa por telefone que eu tive com o presidente Lula no segundo turno da segunda eleição dele. E uma conversa por telefone em que eu anotei o que ele me disse. Já tinha a intenção de fazer o livro, então, ou eram anotações só por anotar mesmo? Eram anotações de um repórter. Eu sou viciado em tomar nota. Toda conversa que eu tenho e que eu considero que eu vá algum dia precisar recorrer aqui às minhas anotações, eu anoto como um repórter deve fazer. Eu não acredito em gravador, eu acredito em anotação. O senhor continua em atividade. Total. Quem sabe um próximo livro aí? Já está em andamento. Ah, é? Já está em andamento, E como o seu livro fala sobre mídia, esse livro, quem sabe, vai falar também sobre as novas mídias, novas plataformas, quem sabe? Esse segundo livro tem um título provisório que é Não Me Calaram. Ah, é? É sobre a tentativa de me calar. Da ditadura ou... Não. É uma forma recente de censura, quase tão cruel quanto aquela que havia na ditadura, que é a censura judicial, a tentativa de calar jornalistas pelo bolso. São processos na justiça que tentam cercear a liberdade de expressão. E eu vou contar o meu testemunho e um pouco a história dos 40 e tantos processos a que eu respondo na justiça. Ganho a maioria absoluta, mas dá trabalho e custa dinheiro. Dá trabalho. Qual que é a dica, então, nesse contexto, assim, para os jornalistas, para os comunicadores, o pessoal que está na academia, o pessoal que está na faculdade, para enfrentar essa outra forma, digamos, de censura, podemos dizer assim? Olha, isso aí é um caso muito específico. Eu diria que os estudantes de jornalismo hoje deveriam prestar muita atenção a essas novas mídias. O que nós devemos ter em mente é que a nossa função é transmitir notícia. A nossa função é recolher notícia e divulgar a notícia. Nós devíamos olhar para a nossa profissão com a mesma humildade dos dentistas. Os dentistas têm a função social de curar dor de dente. A nossa função social é tão nobre e tão modesta quanto apurar informações e divulgar informações. Nada mais do que isso. Com a televisão, segundo o Stanislau Ponte Preta é uma máquina de fazer loucos, a televisão fez com que os jornalistas se considerassem celebridades. Diferente do povo, né? Você acha que o jornalista tem que ser igual ao povo, assim, para sentir o que o povo passa? O jornalista não tem que ser igual a ninguém, o jornalista tem que ser jornalista. A função do jornalista é recolher a informação e divulgar. Ele pode ser azul, amarelo, cor de abóbora, pode ser do povo, pode ser da aristocracia, pode ser o que ele quiser. Mas ele tem que ter a humildade de ser apenas jornalista. Ele não é uma celebridade. As moças hoje se vestem como se fossem Xuxas. E não são, elas são repórteres. E a Xuxa só tem uma. Não dá, porque não vai ser igual a Xuxa, entendeu?
A Fátima Bernardes, por exemplo, que agora se dedica a vender presunto. Não adianta, nem todas elas vão poder vender presunto. Tem que ser jornalista é isso. Então, a função do jornalista é apenas divulgar informação. Assim sendo, voltando à sua pergunta, o jornalista não deve se deixar limitar pela tecnologia, não deve se deixar limitar pela mídia disponível. Ele tem que ser capaz de trabalhar em jornal, revista, rádio, televisão, tem que saber trabalhar nos blogs, tem que saber fazer podcast, tem que poder fazer documentários para Netflix, e porque a mídia é o de menos, a mídia é o meio, o que interessa é a informação. O que interessa é a informação, é conteúdo, entendeu? O ônibus bateu na árvore às 3 horas da tarde na esquina da rua A com a rua B. A pessoa que ia pegar o caminho da rua A precisa ter essa informação para fugir da rua A e ir pela rua C. É para isso que a gente serve. Aqui na Tríplice Fronteira, uma série de várias peculiaridades e várias situações que ocorrem aqui. Como você acha que deve ser a postura do jornalista aqui, por exemplo? A postura do jornalista aqui, em qualquer lugar, em qualquer fronteira, deve ser, primeiro, respeitar a verdade factual. Se o ônibus bateu na árvore, na esquina de rua A com rua B, tem que ser na esquina de rua A com rua B, não pode ser na esquina de rua A com rua C. Não é na péssima esquina? Não é na próxima esquina, aproximadamente, não pode. Se o ônibus bateu na árvore na esquina de rua A com rua B às 15 horas e 3 minutos, não pode dizer que foi às 15 horas e 2 minutos. Foi às 15 horas e 3 minutos. Agora, Amorim, respeito à verdade factual. Isso parece uma trivialidade, mas não é. Agora, Amorim, A Folha de São Paulo, por exemplo, disse que o senador Aloysio Nunes estava sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje, na primeira página, foi obrigado a dizer que mentiu, porque ele não está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Amorim, agora você acha que você, com a sua experiência na Globo, na Band e também na Record, você acha que o jornalista consegue manter isso, dessa objetividade, manter a notícia sem nenhuma tendência para nenhum lado? Você acha que o jornalista pode até tentar, o jornalista deve tentar ser objetivo. O problema é que na Band e na Globo, os jornalistas são submetidos a um processo de desvio ideológico. Porque a Band e a Globo se transformaram naquilo que eu chamo no meu blog de membros do Partido da Imprensa Golpista, o PIG. Por que a Record não entra? A Record não entra porque a Record não está muito preocupada em fazer esse tipo de serviço. A Record não é uma emissora que tenha uma preocupação especial com o noticiário de economia ou de política. Por quê? Porque não tem. Se você quer saber, eu sugiro que você pergunte ao Bispo Edir Macedo, que ele é o dono. Eu não sou o dono da Record. Eu sou empregado da Record. Eu sou o dono do blog Conversa Fiada. Okay. É diferente. E eu e o Bispo Edir Macedo fizemos um acordo. Sabe qual foi? Qual? Eu não mando na Record, nem ele manda no blog Conversa Fiada. Tá certo, então. Ok, obrigado, Amorim. Quer fazer pedir para ele fazer uma chamada para a gente colocar no Cara, site? acho que ele tá querendo... Aham, beleza.